Fala galera, hoje é o vídeo mensal que a gente fala a respeito da carteira pública, que é um projeto educacional que nós iniciamos lá em julho de 2020 com um capital inicial de R$20 mil e depois a partir de agosto de 2020 com aportes mensais de R$1.000, com a intenção de demonstrar que a gente pode ter a nossa atividade principal, muitas vezes, ter o nosso trabalho e ao mesmo tempo separar uma parte do que a gente ganha para investir. Sempre lembrando que independe do valor inicial, do valor que a gente tem muitas vezes para investir de forma mensal. Os ativos que eu possuo em carteira, de forma alguma, são uma recomendação de compra, manutenção ou venda de ativos. É simplesmente com o cunho educacional para que com isso traga subsídios para que vocês consigam começar a investir e entender um pouco mais a respeito do mercado, principalmente voltado para o mundo de opções, que realmente são uma ferramenta, um instrumento que pode muitas vezes ou redear uma carteira ou também remunerar uma carteira, ou as duas coisas também, dependendo do cenário econômico e do momento, de repente, do investidor, o que ele está pensando com relação ao mercado, se ele está mais comprado, mais vendido. De qualquer forma, essa carteira ela é estruturada de uma maneira que a volatilidade dela não seja muito grande, porque ela é uma carteira de aposentadoria, ou seja, a ideia é ter ativos e segurar eles para o longo prazo e utilizando do instrumento de opções para remunerar essa carteira. A alocação inicial estrutural da carteira é de 50% em ações, 30% em FIs e 20% em renda fixa. Ao longo do tempo vai ser feito um rebalanceamento, todos os meses é feito um investimento de R$1.000, um aporte de R$1.000, de janeiro a novembro, e em dezembro o aporte ele é de R$2.000. A distribuição no momento aqui está em cerca de 59% em ações, 25% em renda fixa e cerca de 14% em FIs, que são os fundos de investimento imobiliário. E em caixa tem cerca de 1% na carteira atualmente. A gente já vai agora para as operações do mês. Durante o mês eu fiz um aporte em CEMIG, incluindo ela na carteira, 100 ações a 10,82. Lembrando que para que a gente consiga assim, utilizar as opções como forma de remuneração, sempre tem que ser de lotes. E os lotes com relação às ações sempre são de 100 em 100. Eu não consigo fazer um lançamento coberto, uma remuneração de opções quando eu tenho menos do que 100 ações. De 1 a 99 ações, a princípio não é possível, mas de 100 em 100 é possível. 100, 200, 300 e assim por diante é possível. No mês de janeiro fiz também uma rolagem em CCR no strike 12,21 a 4 centavos, recomprando essa obrigação e fazendo uma venda na CCR OB 130 de strike R$13 a 14 centavos. Isso aqui dá uma rolagem positiva de 10 centavos nessa posição. Também fiz uma remuneração em CEMIG, no strike 12,15 a 13 centavos. Uma remuneração também em raio, no strike 20,31 a 20 centavos. E por fim, em Uzi Minas, no strike 9,47 a 6 centavos. No mês eu fiz também a compra de ALSO 3, que é o ticker de Aliança Sonai, que é do segmento de shopping centers, comprando 41 ações a 17,35. O que acontece? Nós tínhamos na carteira 400 ações de BRML3, que era a antiga BR Malls. BR Malls e Aliança Sonai fizeram recentemente uma fusão. Com isso, atualmente, os ativos que estão sendo negociados, o ticker que está sendo negociado é ALSO 3, que é da empresa Aliança Sonai. Também em janeiro de 2023, fiz a remuneração de Aliança Sonai, ALSO B195, de strike 19,50, 200 opções a 14 centavos. Também com relação à posição de CEMIN, que é a CSN Mineração, fiz uma venda em CEMIN B 602, strike 6,01, 1.000 opções a 2 centavos. Provavelmente no mês que vem ou nos próximos meses eu vou fazer a venda desse ativo. A liquidez com relação às opções ela é realmente muito baixa. Então
eu acredito que eu vá fazer esse aporte com relação a essa venda em outros ativos ou em um ativo somente. Lembrando que isso não é recomendação. Eu vou ir para o Profit agora para ficar um pouco mais fácil a compreensão com relação ao que é remuneração de uma carteira. Então a gente está aqui no código da Raio 3, que é a Rumo SA, onde a gente tem aqui o preço de entrada, aqui o preço de compra desse ativo, que foi R$19,89. O custo atual aqui está em R$16,82. O que isso significa? Significa que, ao longo do tempo, com a utilização de estrutura com opções, eu consegui ir reduzindo o meu custo médio. Esse preço médio, no caso, ele não é para título de declaração de imposto de renda. É só com fundo didático para que vocês entendam que realmente é interessante o fato de utilizar estruturas de opções para ir gerando renda e remunerando muitas vezes de forma mensal. 19,89 menos 16,82, isso aqui dá R$ 3,07. R$ 3,07 de remuneração desde o momento que eu, como investidor, estou posicionado nesse ativo. Isso é interessante porque muitas empresas não pagam muitos dividendos, muitas vezes de percentuais baixos, 4%, 6%, algumas pagam um pouco mais do que isso. E dessa maneira, dependendo do ativo que o investidor esteja posicionado, ele pode receber os proventos, que são os dividendos, juros sobre capital próprio, muitas vezes as próprias bonificações, e ao mesmo tempo adicionar aqui a remuneração das opções. Então, R$ 3,07 dividido por 19,89 corresponde a 15,43% de rentabilidade nesse período, o que é realmente bastante interessante. Vamos voltar então para a planilha. O aporte do mês foi 3 de janeiro, os ativos da carteira. Aqui na aba FIs a gente consegue perceber o que foi gerado de renda no mês de janeiro, R$ 85,40. Esses rendimentos que os fundos de investimento imobiliário pagam, até o momento, eles são líquidos, livres de tributação de imposto de renda. Mas quando a gente tem algum tipo de ganho de capital, ou seja, o investidor de repente compra cotas de um fundo de investimento imobiliário, digamos que o Vinci Shopping Center, que é o VISC11, e vende ele com lucro, ele deve necessariamente apurar imposto de renda no total de 20% sobre o ganho líquido nessa operação. Já com relação à remuneração que ele recebe mensalmente, não existe esse tipo de preocupação com relação a pagar imposto, mas ele tem que declarar isso sempre na declaração completa de imposto de renda que a gente entrega para a Receita Federal. Renda fixa, não fiz nenhum tipo de aporte. Aqui as operações, então, como foi feito um aporte no mês em CEMIG, 100 ações de CEMIG 4 a 10,82, que é do segmento de energia elétrica, e deu um total de débito aqui de 1.082. Também, como eu fiz um aporte em Aliança Sonai, que é de exploração de imóveis, que é a ALSO 3, com isso a gente ficou com uma posição de 200 ações a um preço médio de 19,63, um total de débito aqui de 3.926,76. Seguindo aqui então na aba Controle, durante o mês de janeiro de 23, a gente gerou aqui R$ 120,43 de geração de renda com opções, R$ 85,40 em FIs, em renda fixa, menos R$ 9,70. Apesar de ser renda fixa, a gente tem alguns títulos que eles sofrem a marcação a mercado, então eles sempre vão oscilar durante o mês. E também os proventos aqui que entraram R$ 12,00, que é referente à posição em Itaúsa. Itaúsa pagou aqui então, no dia 2 de janeiro, sobre a posição de 600 Itaúsa, juros sobre capital próprio, um total de R$ 12,00. Vamos para a aba Evolução. Janeiro, então, R$ 203,13 de geração de renda durante o ano de 2023. A gente consegue perceber, então, aqui a evolução de geração ao longo do tempo. 2020, um total de R$ 1.003,13. Em 2021, a carteira gerou de renda R$ 2.617,68. Agora, no ano passado, em 2022, R$ 4.862,11. E agora, já no primeiro mês de 2023, R$ 208,13.
Lembrando que essa aqui é a geração de renda, não tem nada a ver com a evolução e o ganho de capital com as posições da carteira, que muito provavelmente ao longo do tempo ela também vai se valorizar. Então, tu vai ter um ganho com relação às ações, os FIs que você possui em carteira, que durante o tempo existe a grande possibilidade de valorização e, além disso, a geração de renda mensal através da utilização principalmente de opções. Se ficar algum tipo de dúvida com relação ao vídeo, pode colocar nos comentários que eu respondo com o maior prazer. No vídeo de hoje é isso, bons investimentos a todos e até um próximo vídeo.